Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos, com o intuito de ajudá-los a aumentar a fé, mas também a sede e a fome pela palavra e pela presença de Deus. Hoje o texto base está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 16, e o cabeçalho do texto diz a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém, meus amados? Esta mensagem, essa parábola que o Senhor Jesus propôs aos seus discípulos e também a nós, nos dias de hoje, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que haviam 2 jovens e o pai que moravam na mesma casa, uma casa confortável, uma casa que tinha de tudo do bom e do melhor. E o filho mais novo chega para o pai num certo dia e diz para o pai: Pai, eu quero ir para o mundo, eu quero a parte da minha fazenda, a parte das tuas riquezas que eu tenho direito, pois eu sou seu filho, a parte da minha herança, eu quero ir embora daqui, eu quero sair de casa, eu quero conhecer o mundo, eu quero ir para o mundo, eu quero estar longe daqui para que eu possa ter experiências na minha vida, que eu possa conhecer coisas novas. Eu estou cansado daqui, eu preciso sair daqui da tua casa, meu pai. Eu estou cansado de viver essa vida aqui, que eu estou aqui há tanto tempo, eu preciso de respirar novos ares. E aí diz o texto da palavra do Senhor que o pai vai, divide a fazenda e dá parte do filho mais novo para ele e também dá a parte do filho mais velho. O filho mais novo sai e vai para o mundo. E o texto da palavra do Senhor diz que esse jovem, depois de perambular pelo distantes da casa do pai, ou seja, longínquo, lugar muito distante, esse jovem ele passa a ter problemas, porque ele começa a viver de uma forma dissoluta, onde ali ele tem experiências com prostitutas, ele tem experiências com homens perversos, ele tem experiências com amizades que não traziam a ele nenhuma edificação espiritual, não traziam para ele nenhuma edificação como pessoa. Ou seja, ele buscou no mundo aquilo que ele não deveria ter ido buscar. Ele buscou problemas, ele buscou dificuldades, ele buscou confusões. Ele foi ao mundo, como nos dias de hoje nós podemos observar, como todo aquele que sai para o mundo para buscar coisas no mundo que o mundo oferece e coisas boas ele não recebe. Porque se o homem sai da presença da casa do seu pai e vai para o mundo, no mundo ele vai ter muitas dificuldades. Esse jovem, ele representa todo o homem que está na presença de Deus e que ele chega a um determinado momento, as coisas do mundo começam a seduzi-lo. Esse jovem representa o homem ou a mulher que está na casa de Deus, que está na presença de Deus, que ele busca Deus, que ele ora, que ele jejua, que ele sobe ao monte, que ele participa de campanhas na igreja, ele participa de cultos, ele participa de adoração, ele participa de tudo que
que diz respeito à obra de Deus, à casa de Deus. Mas num determinado momento, ele se cansa das coisas de Deus, ele se cansa das coisas do Pai, que está no céu, e vai para o mundo. O jovem, aqui descrito, o jovem pródigo, representa esse tipo de homem, esse tipo de mulher. O pai da casa, o pai do jovem, representa Deus. E o mundo representa o quê? O mundo representa aquilo que ele oferece. Ele oferece o quê? Ele oferece pecado. Quando um homem sai da presença de Deus, uma mulher sai da presença do Senhor, ele vai buscar os valores do mundo. Ele vai buscar os prazeres do mundo. No meio do caminho, ele apanha de um lado, ele apanha do outro, ele apanha na frente, apanha atrás, apanha na direita, apanha na esquerda, leva pancada para todos os lados. Por quê? Porque o mundo não pode oferecer coisas boas, as coisas rasteiras desse mundo, os vícios, tudo aquilo que deixa o homem, deixa a mulher moralmente para baixo, deixa espiritualmente para baixo, deixa a pessoa fadigada, cansada, destruída, desorientada interiormente, fisicamente, emocionalmente. Ou seja, essa pessoa, quando sai da presença de Deus, quando sai da presença da casa do Pai, ela vai ao mundo e ela só busca confusão no mundo. E nós observamos que esse rapaz, ele vai, com tanta fome que estava, passando necessidades, depois de gastar todo o dinheiro, de gastar tudo aquilo que era dele, da parte dele, da herança dele, ele vai até um homem e fala: me dá um trabalho, eu preciso trabalhar, preciso comer, preciso me alimentar. E esse homem dá o trabalho para ele. E ele recebe esse trabalho, começa a trabalhar nas terras desse homem, começa a trabalhar apacentando porcos. E no apacentar de porcos, os dias vão se passando, e diz o texto da palavra do Senhor, que quando era para receber o salário, esse homem que deu emprego para ele, não pagou o salário desse jovem. O jovem que na casa do Pai tinha de tudo, do bom e do melhor. Na presença de Deus nós temos o bom e o melhor. Mas esse jovem, quando ele vai buscar esse trabalho, quem é que deu o trabalho para ele? Biblicamente falando, trazendo para o texto bíblico, para a revelação bíblica. Esse homem que dá um emprego para esse jovem é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Porque assim Satanás faz quando alguém vai buscar a ele, alguém vai buscar ajuda nele, alguém vai buscar socorro nas coisas que ele oferece. Ele faz isso mesmo. No começo parece que a coisa é boa, no começo parece que a coisa é maravilhosa, no começo parece que é uma bênção, no começo parece que vai ser algo assim tremendo, porque o diabo não coloca na tua frente coisas feias, ele não coloca na tua frente coisas que vão te deixar com os cabelos em pé, não, ele coloca coisas que vão te agradar visualmente, coisas que vão trazer para você prazer momentâneo, mas só que chega um momento que aí você começa a sentir uma opressão, um peso, um medo, uma fadiga, um cansaço, como sentiu esse jovem, porque ele já não suportava mais, porque esse homem não pagava o que ele devia, não pagava o que ele deveria receber, não pagava o teu salário, e esse jovem fica desesperado, e aí ele começa a lembrar do quê? Começa a lembrar de quando ele morava na casa do Pai, aleluia. Aí ele começa a pensar: meu Deus, quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo do bom e do melhor. Agora estou aqui na mão desse homem que está acabando comigo. Nem comida de porco ele dá para eu comer. Nem comida de porco ele dá para eu comer. Nem lavagem de porco ele dá para eu comer. Estou passando necessidade aqui. Enquanto isso, os servos do meu pai estão lá na casa do meu pai comendo tudo do bom e do melhor. Eles têm pão todo dia. Eles têm vinho todo dia. Todos os dias eles se alimentam. Tem carne para eles comer, tem peixe para eles comer. E eu estou aqui e nem lavagem de porco eu como. Assim, meu querido e minha querida, é quando um homem ou uma mulher sai da presença de Deus.
Espiritualmente falando, ele fica comendo, nem lavagem de porco ele come muitas vezes. Ele fica o quê? Fica com fome. Dá uma fome nele, é uma fome espiritual, e essa fome vai corroendo por dentro, vai tomando esse homem, essa mulher por dentro. Por quê? Porque ele está vazio das coisas da casa do Pai, ele está vazio das coisas de Deus, ele está vazio das coisas do alto, aleluia. E nós observamos que ele volta para casa, mas no caminho ele fica meditando, até que quando ele encontra com o pai, ele diz: Pai, me perdoa, Pai, porque eu pequei contra ti, eu pequei, Senhor, meu Deus, eu pequei contra o meu Deus, eu pequei contra o Senhor, Pai. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu não deveria ter saído aqui da tua casa, meu Pai. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. E o que é que acontece? Esse jovem que volta para casa todo sujo, todo enlameado, cheio de fezes de porcos, volta todo arrebentado, destruído moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas o que acontece quando o seu pai, que representa Deus nessa parábola, faz? Deus vai até ele, o pai vai até ele, abraça-o e beija-o, aleluia. O Pai abraça e beija. Assim também é conosco. Quando você, meu amado, minha amada, você sai da presença de Deus, Deus ele se entristece, é verdade, mas Deus sempre tem aquela esperança. Um dia meu filho retorna, um dia minha filha retorna. Meu querido e minha querida, não dê essa tristeza para Deus, não abandone Deus, não afaste-se da casa de Deus, não afaste-se da presença de Deus, não vá para lugares longínquos, longe de Deus, não, fica com Deus. Abraça Deus, recebe o abraço de Deus, Deus te ama, Deus quer que você fique na presença dEle, não saia para que nem bolotas de porcos você tenha para comer, aleluia. Deus quer que você se alimente da palavra dEle, do seu Santo Espírito, que você se alimente do poder dEle, que você se alimente da presença dEle, que você se alimente das coisas dEle. Ele quer que você seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que não abandona Deus por nada, que nada desse mundo vá fazer com que você abandone Deus. Ele não quer que você abandone, porque no mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Deus sabe que no mundo você muitas vezes é perseguido, muitas vezes você recebe propostas indecentes e você fica em dúvida se vai ou não vai. É uma porta de trabalho, você fica em dúvida, não sabe se entra, se não entra, e o inimigo quer que você entre nessa porta, porque não é o que Deus quer para a tua vida. Muitas vezes as portas vão se abrindo de um lado ou de outro, e são coisas que Deus não quer que você faça, mas o Senhor manda te dizer nesse dia: ouça a voz do Espírito de Deus, ouça a voz do Pai. O Pai sabe o que faz, o Pai sabe, porque Ele está no controle de tudo. É melhor você andar com Deus, é melhor você andar com o Pai, é melhor você andar na casa do Pai, é melhor você estar nos átrios do Senhor. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 na presença do mundo. O Senhor manda dizer para você nesse dia: volta para o Senhor, mas volta de coração, alma e espírito. Não volta só da boca para fora, mas volta como Deus quer que você volte, ou seja, adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, aleluia. E quando o pai recebe o filho, ele diz para os empregados: agora vamos preparar agora um churrasco para o meu filho, vamos preparar agora um bezerro cevado. E os funcionários preparam o bezerro cevado para comer. E também preparam roupa nova, preparam sandálias novas, preparam roupas limpas, cheirosas, preparam também um anel para colocar no dedo dele. Ou seja, quando aquele jovem coloca o anel no dedo, aquele anel significa honra na vida daquele jovem. Ou seja, quando você está no mundo, você está desonrado, você está desmoralizado, você está sendo pisado pelo inimigo. Mas quando você volta para os caminhos do Senhor, o Senhor coloca um anel no teu dedo que significa aliança com Deus, honra com Deus. Por isso, meu querido e minha querida, esse jovem foi honrado por Deus, a aliança voltou, ele voltou a ter aliança com Deus, e por isso ele foi recebido por Deus com alegria, e houve festa, aleluia. E nós observamos logo nos seguintes versículos:
O irmão mais velho chega na casa e vê toda aquela festa, aquela bagunça, aquele barulho todo, aquela bagunça gostosa. E ele fala para um dos servos do seu pai: o que é que está acontecendo na casa do meu pai? E ele diz, o servo diz: o teu irmão que estava perdido, teu irmão que estava praticamente acabado, ele voltou. E o seu pai recebeu o teu irmão são e salvo. E o que aconteceu? O irmão, em vez de se alegrar, ele falou: o quê? Meu pai recebeu o meu irmão? Meu irmão foi gastar tudo com prostitutas? E como é que o meu pai recebe esse meu irmão em casa? Que absurdo é esse? Gastou tudo que tinha. Agora meu pai ainda faz uma festa para ele e ainda faz um churrasco para ele, sendo que o meu pai nunca fez isso por mim para receber meus amigos em casa. Ele nunca matou um bezerro cevado para poder fazer um churrasco aqui com meus amigos. E agora o meu irmão volta todo estrupiado e ele vai fazer um churrasco para o meu irmão? Pois é, assim acontece. Muitas vezes tem pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas estão sempre preparadas para julgar. Sempre preparadas para levantar a voz contra um irmão que está numa situação difícil, uma situação de pecado, uma situação em que ele está entre o mundo e a igreja. Muitos se levantam para apenas criticar, mas não levantam para glorificar. Não levantam para engrandecer, não levantam para exaltar e não levantam para glorificar Deus por uma salvação dentro da igreja, por a salvação de um irmão, de uma irmã que voltou para os caminhos do Senhor. Muitos se levantam contra os próprios irmãos, muitos se levantam contra a própria obra de Deus, porque são críticos, só falam mal, só reclamam, só se levantam contra, e por isso muitos têm sofrido até mesmo quando estão dentro da igreja, porque mesmo estando dentro da igreja, participando de cultos, participando de todos os eventos, nunca têm alegria no coração, porque estão sempre preparados para reclamar, estão sempre preparados para criticar, mas o Senhor nos diz nesse dia: se você tem a boca para glorificar, para exaltar, para engrandecer o nome do Senhor, haverá alegria sempre no teu coração, porque aqueles que se alegram no Senhor, eles também se alegram nos irmãos, e eles têm muitos motivos para glorificar a Deus pelas maravilhas que o Senhor vai fazer, que o Senhor já fez e o Senhor ainda irá fazer, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Agradeço a todos pela atenção. Estamos no YouTube. Se inscrevam no canal, acionem o sininho e curtam a mensagem para poder nos ajudar, para que o canal possa crescer. Agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.